Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Na segunda semana de Páscoa, no ano de São José, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Não te admires eu ter havido dito: deveis nascer do alto. O vento sopra onde quer, e ouvis o seu ruído, mas não sabeis de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todo aquele que nasceu do Espírito. Perguntou-lhe Nicodemos: como isso pode acontecer? Respondeu-lhe Jesus: és mestre em Israel, ignorais estas coisas? Em verdade te digo, falamos do que sabemos e damos testemunho do que vimos, porém não acolheis o nosso testemunho. Se não os credes quando vos falo das coisas da terra, como ireis crer quando vos falar das coisas do céu? Ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que seja levantado o Filho do Homem, a fim de que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, mais uma vez nos encontramos com Nicodemos. Nicodemos está maravilhado de encontrar-se com Jesus. E mais uma vez, Jesus faz algumas indagações a Nicodemos e ele fica perplexo, sem saber como responder. E aí, Jesus vai dizer para ele, mais uma vez, que o vento sopra onde quer. O que quer dizer isto, na verdade, o vento sopra onde quer? Significa que Deus está no controle de tudo. Ninguém domina Deus, nem a sabedoria, a sapiência, todo o saber de Nicodemos conseguiria abarcar ou dominar o que é de Deus. Por isso, o convite de Deus de ontem, que o nosso Senhor fazia a Nicodemos, era o nascer do alto. Quem nasce da carne é carne, quem nasce do Espírito é Espírito. Então, o vento sopra onde quer. A sabedoria de Deus não está em quem tão somente tem um mestrado, um doutorado, ou é formado disso, ou formado daquilo, ou tem esse curso, ou tem aquilo, não. A sabedoria de Deus está, Ele sopra onde Ele quer. É interessante que eu já aconteceu, de eu ter ido fazer uma missão rural, com os meus irmãos do Verbo Divino, a congregação do Verbo Divino. Fiz uma missão rural e é muito interessante que você encontrar aquela senhora com aquele lencinho na cabeça, e ela falar com tanta sabedoria da palavra de Deus que eu não ouvi nenhum doutor, mestre da lei ou mestre de doutorado, mestrado e etc, falar com a sabedoria. O vento sopra onde quer. Ninguém, nenhum padre, nenhum professor, nem por mais que tenha tanta sabedoria,
pode dominar esse vento que vai soprar onde quer, que é muito interessante. Então, como é bacana quando a gente ouve a partilha de alguém que nós talvez, né, na nossa ignorância, né, não esperaríamos tanta coisa daquela pessoa e de repente aquela partilha foi a partilha mais maravilhosa da sua vida, da sua história. Como é bom a gente poder perceber que a pessoa ela não é pelo grau de importância, sei lá, que ela tem, mas pela disposição de estar nas mãos de Deus, de permitir que Deus haja, de permitir que Deus haja, repetindo, né, na vida dessa pessoa. O vento sopra onde quer. E aí, Nicodemos faz essa pergunta para Jesus, quando Jesus vai dizer que assim acontece com todo aquele que nasceu do Espírito Santo. Acontece assim, acontece desse jeito. Abre a boca e fale. Deus agirá, Deus age. É assim que acontece. E Nicodemo pergunta, mas como vai acontecer isso? Como pode acontecer isso? E Jesus, mais uma vez, olha para Nicodemo e diz assim, olha, interessante, você que é o homem do saber, você que é o intelectual, não sabe disto? Não sabe disto? Interessante. E aí, em verdade te digo, falamos do que sabemos e damos testemunho do que vimos. Jesus está falando da experiência dele com o Pai e o Espírito Santo, porque ele vai dizer assim, porém, não acolheis o nosso testemunho, não acolhe o testemunho da Trindade. Aqui está a Trindade Santa, não acolhe. Se não credes quando vos falo das coisas da terra, como ireis crer quando vos falar das coisas do céu? Ou seja, ninguém foi ao céu a não ser aquele que desceu do céu. Então, as coisas que Jesus fala já é as coisas do céu. E para entender as coisas do céu, tem que acolher aquele que desceu do céu aqui na terra. Se desceu, está aqui na terra. Acolher a palavra de aquilo que Jesus ensina, aquilo que Jesus nos mostra, aquilo que Jesus nos apresenta. Como é difícil para Nicodemos. Aí Jesus vai dizer, como será difícil então você entender quando eu vos falar das coisas do céu? Quando eu vos falar daquilo que eu experimentei do Pai, daquilo da onde eu vim do céu. E aí, Jesus vai falar o seguinte, o Filho do Homem, como Moisés foi levantou, melhor dizendo, levantou a serpente, e todos que olharam, e ao levantar a cabeça mais uma vez, né, o texto vai nos falar, mais uma vez, ao levantar a cabeça e olhou para cima, Deus o curou. Assim que na cruz, Jesus foi suspenso, e aqueles que olharam para a cruz foi curado pelo sangue e água que celebramos no domingo, segundo domingo de Páscoa, há tão poucos dias que tivemos a maravilha de sermos curados pela misericórdia de Deus. E aí, Jesus é levantado. E aí ele diz assim, a fim de que todo aquele que crer tenha nele a vida eterna. Termina assim, todo aquele que crer tenha nele a vida eterna. Eu e você. Que a experiência de falar de Deus seja uma experiência mais doce, mais maravilhosa da sua vida. Abrir a boca e falar de Deus.
com simplicidade, com amor, com humildade, com simplicidade. É isso, simplicidade. Não é o tanto saber, não é o tanto saber que satisfaz a alma, mas o experimentar a Deus que alegra a nossa alma. Que assim seja para mim e para você. Não se omita em abrir a sua boca para falar de Deus, das coisas do céu, porque Ele nos fez experimentar a partir da sua ressurreição, nos fez experimentar as coisas do céu. Que nossa patrona Santa Faustina nos enriqueça com a sua experiência com Cristo ressuscitado, o Senhor da Misericórdia. Que a Virgem Maria, Rainha do Clero, sustente a nossa fé, a nossa experiência. Que São José, nosso patrono, patrono da Santa Igreja, nos faça o dia e noite experimentar aquilo que vem do alto. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.